Bem-vindo, robistas! Lá no vídeo que hackeamos o Super Mario World do Super Nintendo, nós tornamos o Mario imortal, alterando o fluxo de execução do jogo, fazendo ele executar as instruções que nós colocamos. Usamos uma ferramenta criada pela comunidade para auxiliar no processo de injeção de código. Mas lá no vídeo do Mario, eu falei que eu faria um outro vídeo mostrando o processo manualmente na plataforma x86. E como esse canal sempre paga suas dívidas, cá estamos nós. É um processo meticuloso que demanda passar por vários passos. O primeiro deles é se inscrever no canal. É isso aí, se inscreva no canal para ficar ligado em conteúdos maneiros. Se possível, curta o vídeo também, se você se divertir ou aprender alguma coisa, combinado? Agora sim, voltando, eu vou pegar um programa de 32 bits e incluir o nosso código que vai rodar assim que o programa for executado. Logicamente, o nosso programa não pode crashar. Ele vai funcionar normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu escolhi um programa de 32 bits porque fica mais fácil passar os parâmetros pela pilha. Se fosse de 64 bits, a lógica seria a mesma, mas por conta da calling conventions, os argumentos deveriam ser passados através dos registradores. Aí poderia ficar um pouco mais complexo e um pouquinho mais chato de entender. O código que eu vou incluir vai ser um código simples que vai exibir uma janela do Windows mostrando uma mensagem. Fica ligado porque durante o processo vamos ter que solucionar alguns problemas pelo caminho. Tá, o programa que eu escolhi para a gente poder injetar o código é o Diablo 1. Quando a gente abre ele no XDBG, já vemos aqui as instruções do programa. Eu não poderia simplesmente ir alterando aqui e colocando as instruções que eu quero, porque eu simplesmente quebraria o programa. Se ele não quebrasse, provavelmente não funcionaria como deveria. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Eu quero que, além das coisas que ele faz, ele faça algo que eu vou programar. Então, eu vou ter que encontrar alguns espaços dentro desse nosso programa para inserir as minhas instruções. Esses espaços são as chamadas Code Caves. E se dermos uma olhada, nós já podemos ver um pouco delas aqui. Vamos dar uma procurada. Aqui tem uma Code Cave com algumas instruções que não fazem nada. Estão vendo? Elas podem se caracterizar por diversos tipos. Aqui nesse nosso programa, eu vejo diversos bytes 90, os NOPs. Mas também podem ser utilizados bytes 00 ou bytes CC, que são as instruções int3 de breakpoint de software. Vai depender de qual compilador foi utilizado. Os compiladores buscam alinhar as instruções e dados dentro do executável, visando que, dentre outras coisas, as instruções sejam executadas mais rapidamente. E como eu falei, cada compilador utiliza um byte específico para isso. Mas essas quantidades que vimos aqui é pequena porque a gente quer. São só 5 ou 9 bytes. Vão caber uma ou duas instruções só. E para o que eu quero fazer, eu preciso de mais. Então, eu vou procurar por mais espaço. A gente pode fazer isso pesquisando por um padrão no módulo atual. Eu faço isso então aqui, clicando, venho pesquisar por módulo atual por um padrão. E eu vou procurar um padrão que tenha vários bytes 0 em sequência. Ok, tá aqui. O XDBG achou uma sequência de byte 0 nesses endereços aqui. Aqui cabe eu explicar uma coisa antes de determinarmos quais code caves vamos utilizar. O nosso programa é dividido internamente em seções. Existe a seção de código, a seção onde as variáveis iniciadas estão guardadas, etc. A gente consegue ver isso sendo feito na prática. No vídeo de Hello World em Assembly aqui do canal, tem eu programando cada uma dessas seções. O link está no card aqui em cima. Quando o loader do Windows carrega o nosso programa na memória, ele segmenta essa memória em páginas. Cada seção pode ocupar várias páginas e dependendo da função que a seção tem, ela vai ter privilégios diferentes. Então a nossa seção de código tem que ter o privilégio de execução. Já a nossa seção de variáveis iniciadas não precisa de privilégio de execução, porque os bytes daquela área só serão lidos. Então precisamos só de um privilégio de leitura. Isso pode ser visto aqui no mapa de memória do nosso programa, que mostra todos os módulos carregados, informando em que região de memória foram carregados e com quais privilégios. Aqui o nosso ponto text do módulo DD
Desculpa, é um nome carinhoso para o Diablo. A gente vê que nessa seção text, ela tem uma permissão de execution e read. Como as instruções que vamos inserir no nosso programa precisam ser executadas, a nossa Code Cave precisa de permissão de execução. Então a nossa Code Cave vai precisar estar dentro da seção text, que no momento é a única seção que tem a permissão de execução. Em um outro vídeo eu vou mostrar uma outra técnica, que não ficamos dependendo dessa sorte de encontrar o espaço adequado na seção adequada. Também temos que falar de randomização de endereço de memória, enfim, mas vamos com calma. Isso fica para o próximo vídeo. Vamos nos mais simples primeiro. Então, voltando, a nossa Code Cave que vai guardar as instruções novas tem de residir na seção text, que tem a permissão de execução. Então a gente encontra ela, vamos lá de novo no mapa de memória. Aqui tem um text, a gente segue nos assembly, manda procurar nessa região o nosso padrão, um monte de zero, um monte de byte zerado. Encontramos essa região de memória, vamos só confirmar que de fato ela está lá. Aqui, de fato, é uma região de memória no text. Legal, achamos. Deixa eu só copiar esse endereço e vamos fazer as nossas notas aqui, ó, Code Cave, esse endereço. Então, voltando aqui no disassembly e voltando lá na nossa instrução inicial, eu vou ter que colocar uma jump logo aqui na primeira instrução do programa. Um jump para nossa Code Cave que a gente acabou de descobrir. Só que ao colocar esse jump, várias instruções vão ser sobrescritas e deixar de existir. E provavelmente, se não fizermos nada a respeito, ou o programa vai crashar ou não vai funcionar como deveria. Para que isso não aconteça, lá na minha Code Cave, eu vou ter que executar essas instruções que vão ser sobrescritas. Além disso, depois que meu código inserido terminar, eu tenho que voltar com a execução do programa do lugar onde ele parou. E a próxima instrução, depois do nosso jump, provavelmente vai ser essa daqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Se a gente colocar deixa eu copiar o endereço aqui. Vamos mudar um jump. Ó, reparem nas instruções iniciais aqui do nosso programa. Quando eu mudo a primeira instrução para um jump para aquele endereço de memória, olha o que acontece. 3 daquelas instruções são sobrescritas. Deixa eu recarregar o programa aqui para vocês verem. Essas 3 instruções foram sobrescritas. Então, essas instruções também têm que ser executadas lá na nossa Code Cave. Deixa eu anotar aqui para vocês verem. As instruções vão ser um push ABP, um move ABP SP e um push de X. De X não, de F. Se vocês verem bem, com o tempo vocês vão descobrir que essas duas instruções são basicamente executadas todas as vezes que a gente chamar uma função, mas depois a gente fala sobre isso. E depois que as instruções da nossa Code Cave forem todas executadas, a gente tem que voltar para a próxima instrução. Como a gente viu, o jump vai ocupar o espaço dessas 3 instruções. A próxima instrução é essa que reside aqui, nesse endereço. Vamos copiar. Vamos copiar esse endereço e colocar aqui, ó. Endereço de retorno. Pronto, já temos o que precisamos inicialmente. Nós temos o endereço da nossa Code Cave, temos o endereço de retorno após a execução do nosso código e temos qual ou quais instruções vão ser suprimidas para dar lugar ao nosso jump, que é o jump que vai levar lá para o nosso código injetado. Vamos agora, de fato, começar a fazer as alterações. O início vocês já viram aqui, né? A gente faz o nosso jump para esse endereço de memória, tá lá. Depois a gente clica um Enter aqui para ir para esse endereço de memória. Aqui a gente vai colocar aquelas instruções que foram suprimidas, né? O push EBP, um move EBP SP e um push de F. E depois a gente vai simplesmente retornar. O endereço de retorno é esse daqui. Vamos fazer um jump de retorno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar já esses patches que nós fizemos para a gente não perder esse trabalho. Eu vou exportar, deixa eu botar aqui na área de trabalho, vou botar com o nome de Didi1. É um nome carinhoso pro Diablo. Tá lá, os 18 patches exportados. Agora eu vou clicar com um asterisco e agora vamos ver instrução por instrução essas alterações que nós fizemos. Olha lá, o nosso jump para o nosso Code Cave, as instruções iniciais que foram suprimidas com o nosso jump, um jump de retorno para a próxima instrução. Vamos rodar e... Pronto. Tudo certo. Vocês viram que o nosso fluxo foi redirecionado para as nossas instruções. Depois o programa rodou normalmente. A gente está no caminho. E antes de a gente continuar nesse caminho, se inscreve aí. Deixa o like também. Já temos o controle do fluxo do programa.
A gente pode executar as instruções que a gente quiser. Vamos exibir uma janela com uma mensagem através da função MessageBox-A. Na documentação dessa função, a gente consegue ver que ela pede que sejam informadas as strings do título da janela e da mensagem da caixa de texto. Caramba, como que a gente vai colocar essas nossas strings que a gente quer exibir no título e na caixa de texto dentro do programa? Você já sabe, jovem Padawan, em Code Caves. Mas se tivermos a preocupação de achar Code Caves com permissão de execução para as nossas instruções, a gente vai ter que achar Code Caves com permissão de escrita para colocarmos as nossas strings e o nosso patch funcionar. A gente já viu mais ou menos um passo a passo disso. É só a gente ir lá no nosso mapa de memória e descobrir isso. Então, no mapa de memória, a gente consegue ver que a seção que tem permissão de escrita é essa seção aqui, ó, a ponto data. Vamos então descobrir uma Code Cave aqui. Vamos seguir nos assembly, procurar nessa região por um padrão. E o padrão, como você já sabe, é um monte de zero. Tá aqui, vou seguir aqui no dump e vamos só tirar a dúvida se realmente essa região tá lá, tá no ponto data de fato, onde temos sim permissão de escrita. E eu vou inserir aqui então as strings que a gente quer exibir. Eu vou fazer como isso, selecionando os bytes que eu quero alterar, assim, e colocar para editar. Aqui a ferramenta ajuda muito a gente. Vou colocar programador robista, que é o nome desse nosso querido canal. Eu vou editar aqui também e vou colocar, adivinhe, inscreva-se. Tá legal. Já temos as nossas strings inseridas no programa, a gente só tem que copiar o endereço delas. Vou copiar o endereço da primeira string. Deixa eu anotar aqui. String 1 tem o endereço tal. E a string 2 tem esse endereço aqui. String 2, esse endereço. Legal, já temos tudo que precisamos para informar para a função MessageBox exibir a nossa caixa de mensagem. Mas deixa eu falar uma coisa aqui antes, novamente. Você vê que a gente está colocando coisas na pilha e mudando valores de registradores chamando as funções? Isso pode ser perigoso. A gente não sabe se a gente está deixando a pilha e os registradores em um estado consistente. Para a gente assegurar que mesmo com a execução das nossas instruções, que foram incluídas, a pilha e os registradores vão estar do jeito que o programa principal espera, a gente vai ter que usar 4 simples instruções. É a push-AD e push-FD, que servem para salvar na pilha os valores dos registradores e do registrador e flags. E depois vamos usar também a outra dupla, que é o pop-AD e pop-FD, que restaura da pilha os valores dos registradores e flags que foram salvos anteriormente. Com isso, é como se não tivesse alteração nesses espaços de memória. E a gente garante que os nossos registradores vão estar com valores corretos. Então, agora sim, vamos lá. Vamos fazer essas alterações. Vamos voltar lá para o primeiro. A gente vai ter que refazer aqui o início, fazer o jump para essa Code Cave. Lá na nossa Code Cave, a gente vai fazer aqueles comandos que foram suprimidos, push ebp, move ebp esp, 0xf. Vamos fazer o push ad, push fd. Agora sim, nossos registradores e flags estão salvos. Agora a gente pode fazer a alteração que a gente quiser, que depois a gente consegue reverter. Eu vou começar a colocar as informações que a função MessageBox exige. Primeiro é o tipo de janela, vou botar uma 0 mesmo. Depois é a string do título, push, tá aqui. Aqui o próprio XDBG nos ajuda, ó. Estamos colocando como título programador robista. Vamos pegar a próxima string. Vamos colocar aqui a informação de handle, e vamos chamar call messagebox A. Legal. Depois que a gente chamou a nossa messagebox, a gente tem que reverter pop fd e pop ad. Colocamos os valores de registradores como estavam anteriormente. E depois a gente faz o jump de retorno. Jump de retorno. Vamos salvar esse patch? Se der errado, a gente tenta consertar. Vamos exportar como DD2. Espero que funcione, gente. É muita informação. Foram 67 patches aplicados, 67 bytes que foram modificados. Então vamos lá, vamos rodar, ver se dá certo, Primeira instrução é um jump para nossa Code Cave. As instruções foram suprimidas, guardando os registradores, setando os parâmetros da MessageBox. Olha lá, nossa MessageBox foi exibida, restaurando os valores, voltando para a execução do programa.
Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos carregar novamente o nosso programa, vamos aplicar o nosso patch que a gente salvou, o DD2, tá na área de trabalho, 67 patches aplicados, e vou tentar fazer um patch final. Eu vou salvar como Diablo robista.executável. Pronto, 67 aplicados. Vamos rodar? Tá aqui nosso arquivo com patch. Vamos rodar ele? Tá lá, inscreva-se e... Legal, ó. Vamos rodar aqui para ver que realmente o jogo tá funcionando. Boa, robistas, código incluído com sucesso. Mas deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. A gente deu sorte, porque a função que a gente queria usar, a Message Box A, já estava disponibilizada para nós no executável do jogo, já que o Diablo importa a DLL user32.dll, onde essa função está programada. Mas e se não tivesse? Como é que a gente poderia fazer? Não teria jeito? Bem, galera, isso aí fica para um próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo que a gente consegue carregar DLLs e funções que a gente quiser em tempo de execução. Isso é bem interessante porque muitos cheats de jogos são feitos dessa forma, tá? Mas por enquanto é isso. Robistas, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo. Se inscreva no canal para ficar ligado nos próximos conteúdos que vocês sabem são bem legais. Curta o vídeo também para ajudar o canal a crescer, beleza? Um abraço e tchau!